A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iniciamos mais uma aula do curso de membresia 2025. Esse curso que é destinado às igrejas Batista Central em Prazeres, Estância e Guruji, voltado para aqueles que querem se batizar ou para aqueles que estão se tornando membros de nossas igrejas. Então, mais uma vez, eu cumprimento a todos vocês, lhes dou as minhas boas-vindas e lembro que esse curso tem o objetivo de aprimorar e aprofundar o conhecimento bíblico, o conhecimento e a intimidade com Jesus, nosso Senhor e Salvador, e também fazer com que você conheça as doutrinas e a perspectiva teológica que as nossas igrejas batistas possuem, tá bem? Essa é a terceira aula do curso de membresia. Se você ainda não viu as últimas aulas, as duas primeiras aulas, eu sugiro que você veja depois, né? Mas no momento acompanhe essa aula e hoje a gente vai falar sobre o ambiente do discípulo. Na primeira aula a gente viu o que é ser um discípulo. Na segunda aula a gente viu quais são as ferramentas que o discípulo tem à sua disposição. E na aula de hoje nós veremos o ambiente do discípulo, tá bem? Onde o discípulo está inserido, como ele deve viver, como ele deve reagir ao ambiente à sua volta. E existem ambientes específicos que envolvem a vida do discípulo? A resposta é sim, com certeza sim. A gente vai ver isso hoje, então eu espero que você aí, de onde você estiver, possa atentar e possa ter essa aula de hoje como um momento muito proveitoso para o seu crescimento. Onde você estiver, eu peço que você ore comigo, pedindo que o Senhor nos ilumine e nos oriente na aula de hoje. Pai amado, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou e ouvimos a tua voz. Te agradecemos porque o Senhor nos tornou e nos aceitou como discípulos teus. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o teu Espírito venha a nos guiar e a nos orientar, a nos levar a toda a verdade, Senhor, para que cresçamos cada vez mais em graça e em conhecimento, para que entendamos o que significa ser um discípulo teu, coloquemos em prática os teus mandamentos e vivamos de acordo com a tua vontade, Senhor. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, como eu falei, hoje nós refletiremos um pouco a respeito do ambiente do discípulo. Existe um ambiente, em que circunstância, em que dimensão, em que ambientes o discípulo de Jesus Cristo está envolvido? Na primeira aula, como eu disse, nós vimos o que é ser um discípulo. E basicamente, ser um discípulo significa ser um seguidor, ser alguém que aprende com o mestre, que é aluno e que é ensinado pelo mestre. E Jesus é o nosso mestre. Jesus nos deixou muitas lições, muitos ensinamentos, muitos mandamentos e, acima de tudo, nos deixou o exemplo para que vivêssemos de acordo com a vontade dele. Então, o que nós fazemos aqui no curso de membresia é trazer à tona esses ensinamentos, pelo menos alguns deles. Afinal, Jesus deixou muitos ensinamentos e muita coisa para a gente refletir e pensar e meditar ao longo da nossa jornada cristã. Mas um dos ensinamentos de Jesus tem a ver com o ambiente em que nós, como discípulos, vivemos. E hoje a gente vai ver que o discípulo de Jesus está inserido em pelo menos dois ambientes. E a gente precisa saber proceder, se comportar e viver da maneira correta, de maneira a honrar e a glorificar o nome do Senhor em cada um desses ambientes. Então, quais seriam esses ambientes? O primeiro deles é o ambiente do mundo, aquilo que a Bíblia chama de mundo. A Bíblia tem várias orientações. O próprio Senhor Jesus deu aos seus discípulos várias orientações a respeito de como viver neste mundo, como se portar nesse mundo. E nós precisamos saber quais foram essas orientações. O segundo ambiente é o ambiente da igreja. Nós falamos um pouco da igreja na aula passada, quando nós vimos que a igreja também é uma ferramenta. Porque a igreja, ela, acima de tudo e antes de tudo, ela é, na realidade, o grupo de pessoas que se reúnem para exaltar, adorar e seguir a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador.
Então, igreja, acima de tudo, de uma perspectiva neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, é o povo de Deus reunido para adorá-lo, para reverenciá-lo e para viver de maneira a agradá-lo. Mas a igreja também, muitas vezes, acaba se confundindo com um ambiente onde nós nos encontramos com as pessoas, o ambiente que nós frequentamos semanalmente, onde nós cultuamos, a atmosfera, as circunstâncias em que realizamos isso e a maneira como a gente também se envolve e lida com as pessoas que compõem aquilo que a gente chama de igreja. Então, sabendo que igreja são as pessoas acima de tudo, mas a gente também deve saber que igreja muitas vezes é o ambiente em que a gente se encontra, um ambiente de igreja. Então a gente precisa entender como nós devemos nos portar e como a gente deve encarar o ambiente da igreja e o ambiente do mundo, sabendo que um está inserido no outro. Pelo menos por enquanto isso ainda é uma realidade. Um dia haverá um momento em que o mundo atual que nós conhecemos não existirá mais. Haverão novos céus e uma nova terra, um novo mundo. E aí a gente vai ter basicamente um ambiente só, onde o mundo será o lugar onde a igreja está, não haverá pecado, não haverá injustiça, não haverá maldade. Mundo e igreja basicamente serão um único ambiente. Mas até lá nós vivemos essa tensão entre o mundo em que habitamos, e a gente também vai entender que a palavra mundo aparece na Bíblia com outros sentidos, e a igreja, que é o lugar que nós costumamos frequentar semanalmente, é onde nós encontramos as pessoas que acreditamos serem os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus e onde nós desenvolvemos a nossa fé também. Então, a gente precisa olhar para esses dois ambientes em que o discípulo está inserido. Amém? Então, o primeiro ambiente é o ambiente do mundo. E eu gostaria de analisar algumas passagens bíblicas com vocês. Então, se você está com sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e manuseie a Bíblia abrindo nas passagens que eu vou citar aqui para vocês, tá certo? Se você estiver usando o celular, pode acompanhar no celular, mas eu indico que você tenha a Bíblia física, porque aí você vai se familiarizar com a palavra de Deus, com a palavra escrita, com o livro sagrado. Às vezes, infelizmente, as pessoas acabam usando tanto o celular que desaprendem ou sequer nunca aprendem a usar o livro sagrado, o livro de capa preta, a Bíblia Sagrada. Então é importante que você manuseie a Bíblia para conhecer os livros, para conhecer as divisões. A gente falou um pouco disso na aula passada. Então, se você estiver com a Bíblia física, use a Bíblia física. Se você não estiver de forma alguma com a Bíblia física, então aí você usa o celular para que você acompanhe a leitura, tá bem? Todos os versículos que eu lerei aqui serão na versão NVI, Nova Versão Internacional, que é uma versão mais atualizada e facilita o entendimento apenas numa leitura básica. Então acompanhe aí essas citações, esses versículos que eu aqui trarei para vocês sobre o que a Bíblia fala sobre a relação do cristão e o mundo. Aqui nós encontramos algumas passagens nos evangelhos. Por exemplo, João capítulo 17, versos 14 a 16, a palavra de Deus diz assim: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui também em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz o seguinte: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então veja, aqui nós temos duas passagens do Evangelho de João, onde Jesus fala da relação do discípulo com o mundo. E aqui no capítulo de número 17, que foi o primeiro texto que nós lemos, o texto ele diz o seguinte: Jesus dizendo aos seus discípulos que ele havia lhes dado a sua palavra, Jesus havia dado, transmitido, pregado a sua palavra aos seus discípulos e o mundo havia odiado os seus discípulos.
os seus discípulos, os seus seguidores, que a gente já viu o que significa, foram odiados e seriam também futuramente odiados pelo mundo. E aqui Jesus está usando a expressão mundo no sentido de pessoas que vivem de maneira a desagradar a Deus, um sistema pecaminoso, uma realidade que não se importa em fazer a vontade de Deus, seja de coisas ou de pessoas, um sistema corrupto. Jesus usa a palavra mundo aqui nesse primeiro sentido, tá bom? E por isso Jesus vai dizer, eles não são do mundo. Como então? As pessoas nasceram no mundo, eu e você nascemos nesse mundo. Cada um de nós tem uma data de nascimento, tem uma naturalidade, uma nacionalidade, e essa nacionalidade, essa naturalidade, não é em outro planeta, não é em Mercúrio, não é Júpiter, não é Marte, é no planeta Terra, no endereço onde nós nascemos. Então, num sentido físico, num sentido geográfico, nós somos do mundo, nós estamos neste mundo. Mas por que Jesus então diz, eles não são do mundo, como eu também não sou? Ora, Jesus não nasceu em Belém, Jesus não nasceu ali em Israel no século I, então como é que Jesus não é do mundo? É porque Jesus não está falando a palavra mundo no sentido tradicional, no sentido de planeta Terra, no sentido de universo, no sentido de criação. Jesus está usando a palavra mundo no sentido de sistema corrupto. Então, o mundo, nesse sentido aqui, não é o lugar onde nós vivemos. Porque, nesse sentido, os apóstolos e Jesus eram do mundo, porque eles nasceram neste mundo, neste lugar. Mas Jesus usa a palavra mundo aqui num sentido de sistema corrupto, sistema contaminado pelo pecado, um ambiente onde o pecado, a corruptibilidade, a iniquidade, o erro, o desvio da verdade estão constantemente florescendo, estão constantemente vindo à tona, estão constantemente sendo evidenciados. Então, em termos de sistemas. Só que aí Jesus, no mesmo verso, ou na mesma passagem, né, dos versos 14 a 16, ele usa a palavra mundo no outro sentido. Olha aqui, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, nesse sentido, Jesus usou a palavra mundo agora como lugar. Então veja, Jesus está usando no mesmo versículo a palavra mundo com dois sentidos. Mundo como lugar e mundo como sistema de coisas corruptas, sistema de pessoas corruptas, sistema de iniquidade, de pecados. Então Jesus diz, olha, eles não são do mundo, ou seja, eles não fazem parte do sistema corrupto, eles não fazem parte do sistema caído, eles não fazem parte do sistema que está condenado. Quem? Os discípulos de Jesus. Mas quando ele diz, não rogo que os tires do mundo, ele está falando de lugar. Então, nós podemos estar nesse mundo, habitar esse mundo e ao mesmo tempo não ser desse mundo. Nós habitamos o lugar físico, que muitas vezes é chamado de mundo, mas nós não fazemos parte do sistema, nós não temos a mesma visão, nós não temos as mesmas práticas, nós não temos o mesmo pensamento, nós não vivemos da mesma forma que as pessoas iníquas, que não conhecem a Cristo, que não foram preenchidas pelo Espírito Santo, que não nasceram de novo, vivem. Entendeu? Então aqui nós encontramos os dois sentidos da palavra mundo. Mundo como estado corrupto de coisas, sistema corrompido pelo pecado, que envolve pessoas, que envolve práticas, que envolve pensamentos, etc. E nós temos mundo como o lugar criado por Deus, que nós vivemos nele. E Jesus usa então esses dois sentidos. Vamos olhar aqui, por exemplo, para o João capítulo 16, verso 33. Jesus diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, mais uma vez, Jesus está usando a palavra mundo. E ele usa a palavra mundo nos dois sentidos. O sentido de lugar e o sentido de sistema corrupto, pecaminoso, que está fadado à condenação.
Então, quando ele diz, neste mundo vocês terão aflições, ele está falando neste lugar, nessa existência, nessa realidade que vocês habitam, em que vocês nasceram. Vocês terão aflições. Nesse lugar, neste mundo, vocês vão passar por situações difíceis. Contudo, ele diz, tenham ânimo, eu venci o mundo. E aqui ele usa a palavra mundo no sentido de sistema corrupto de coisas. Porque ele não está usando a palavra mundo nesse segundo sentido como lugar criado. Porque Jesus não lutou com a criação. Jesus não venceu uma luta, uma briga com as montanhas, os mares e por aí vai. Não. Ele venceu o sistema pecaminoso. Porque ele veio para morrer em nosso lugar. E quando ele morre em nosso lugar, levando os nossos pecados com ele, sendo punido pelos nossos pecados, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo envergonhado, sendo ali morto literalmente por pessoas pecadoras, Jesus ele está ali lutando espiritualmente com o sistema pecaminoso que a Bíblia chama de mundo. Então ele venceu esse sistema. Porque ele viveu neste mundo, ele esteve no meio desse sistema, mas ele não foi corrompido por esse sistema, ele nunca pecou. Como diz Isaías 53, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele nem sequer abriu a boca. Então, ele foi perfeito, mesmo estando numa realidade em que existe um sistema pecaminoso. Mesmo se tornando homem, Jesus nunca foi influenciado pelo pecado. Jesus nunca caiu em pecado. Jesus nunca cometeu pecado. Do início ao fim de sua vida, e principalmente na cruz do Calvário, quando ele recebe a ira de Deus pelos nossos pecados, nele mesmo, ele venceu o mundo. Ele não foi corrompido, ele não foi maculado pelo mundo, ele venceu o sistema corrupto que condena as pessoas a uma vida ou a uma eternidade de sofrimento. Então aqui, mais uma vez, nós temos as duas realidades. E é isso que eu quero que você entenda. Quando nós dizemos que o discípulo ele vive no mundo e que o discípulo se relaciona com o mundo, a gente tem que entender mundo na Bíblia de pelo menos duas formas. Existem outras formas que a palavra mundo aparece na Bíblia, mas a gente precisa entender mundo na Bíblia de pelo menos duas formas, por hora. Em primeiro lugar, mundo, o lugar criado, a criação de Deus, o lugar em que nós vivemos, onde nós existimos, onde nós passamos esse período de tempo que nós chamamos de vida. E, em segundo lugar, o sistema corrupto, as pessoas ímpias, as práticas, a maldade, a injustiça, a corrupção, o pecado, o desvio da verdade, o engano, as forças malignas que operam neste mundo, tanto no sistema quanto no mundo criado. Então, esse segundo sentido, que é um sentido mais espiritual de mundo, é um dos sentidos em que a palavra mundo aparece muitas vezes na Bíblia, tá bem? Então, eu quero olhar com vocês para outras passagens bíblicas, para a gente aprofundar um pouco mais esse ambiente que a gente chama de mundo, que nós, como discípulos, estamos inseridos. Nós temos aqui também algumas passagens nas cartas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não se conformem a esta era, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz então, olha, tá vendo esse mundo em que você vive? Tá vendo o lugar em que você habita? E o sistema de coisas, o sistema pecaminoso em que você está inserido, não se conforme, não se acostume, não tenha esse sistema como padrão de sua vida. Pelo contrário, vá contra o sistema. Seja transformado pela renovação da sua mente. Quando a sua mente muda, você passa a entender as coisas de outra forma, a olhar o mundo de outra forma, a viver de outra forma. E assim você começa a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você vai contra o sistema de coisas que a Bíblia chama de mundo pecaminoso, mundo caído. Nós temos também aqui outras passagens.
1 João capítulo 2, versículo 15. A primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Fica lá no finzinho do Novo Testamento, um dos últimos livros bíblicos. E 1 João capítulo 2, verso 15 diz o seguinte: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, não amem o mundo e nem o que nele há. Isso pode ser entendido de pelo menos duas formas. Elas estão bem conectadas aqui. Porque João está deixando muito claro, não amem o mundo e nem o que nele há. Ou seja, você pode estar neste mundo criado, nesse lugar que nós chamamos de mundo. Você pode viver uma boa vida neste mundo, você pode apreciar coisas boas que este mundo tem. Esse mundo tem beleza, esse mundo tem uma natureza que foi criada pelo Senhor, esse mundo tem outras pessoas com quem você pode se relacionar, que vão fazer bem a sua vida e por aí vai. Neste mundo tem muitas coisas que são, de um ponto de vista, muito boas. Mas João está dizendo, olha, não amem isso, não amem o mundo, não amem as coisas, e nem o que há no mundo. E esse o que há no mundo também pode ser uma referência ao sistema corrupto. Não ame o pecado que há no mundo, não ame o engano que há no mundo, não ame as riquezas que há no mundo, não ame as coisas corrompidas que estão no mundo. Por quê? Porque o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nesse mundo pecador. O amor do Pai não está nesse sistema corrupto. Então, nós precisamos viver neste mundo, ser gratos porque nós temos esse mundo criado por Deus para viver. Mas nós devemos entender que, em primeiro lugar, que há um sistema corrupto que a Bíblia também chama de mundo, que a gente não pode se conformar e se adequar a ele jamais. E, em segundo lugar, esse mundo é passageiro. Porque esse mundo um dia será destruído, esse mundo se tornará outro mundo. Então a gente não pode amar até mesmo o lugar como uma coisa que vai ser assim para sempre, porque não vai. Haverão novos céus e nova terra. Tudo será transformado quando o Senhor Jesus voltar. Então, nós precisamos estar apegados não ao mundo e nem ao que há nele. Nós devemos estar apegados a Cristo. Porque independente do mundo em que vivamos, se nós estamos apegados a Cristo, se nós estamos conectados a Cristo, é isso que de fato vai fazer diferença para nós. É isso que de fato deve importar para nós. Outra passagem, nós encontramos aqui Gálatas capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então veja, Paulo diz que a coisa que ele se gloria, se existe alguma coisa que ele deve se gloriar, não é em outra coisa a não ser na cruz de Cristo, naquilo que matou o seu Senhor, porque a morte de Cristo representa vida para ele. Porque a morte de Cristo também representa a sua morte. Na cruz, Paulo morreu. E onde estava Paulo? Em Cristo Jesus. Na cruz, eu e você morremos. E onde estávamos nós? Se a gente não tinha nem nascido ainda quando Cristo viveu. Nós estávamos em Cristo, espiritualmente. Porque o que Cristo fez, ele já fez visando o futuro, o passado e o seu próprio presente, obviamente. Então aí Paulo fecha o capítulo 6 dizendo: por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. O mundo encontrou o fim. O mundo, o sistema corrupto, o mundo cheio de coisas que desagradam a Deus, onde Paulo estava inserido, ou em que Paulo estava inserido, foi crucificado. Na cruz acabou. Espiritualmente falando, obviamente. E ele também foi crucificado na cruz. Só que para quem? Para o mundo. Então é como se o mundo corrupto deixasse de existir para Paulo ali na cruz, e é como se ele também deixasse de existir para o mundo corrupto ali na cruz. Na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. Então, essas são algumas passagens. Eu vou citar a última passagem que está ali em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tem mais uma passagem que eu queria citar. Eu falei que Filipenses ia ser a última, mas eu quero finalizar aqui com Tiago. A Epístola de Tiago também está ali na parte final da Bíblia, do Novo Testamento. Você vai encontrar ali a Epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso de número 4. Tiago 4:4. Tiago, trazendo ali uma exortação, ele vai escrever: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E aqui a gente fecha assim, de uma maneira muito forte. Quando Tiago diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Tiago está dizendo uma coisa que nós, como discípulos, independente da gente ser crente há pouco tempo ou há muito tempo, a gente jamais deve esquecer e a gente deve constantemente lembrar. Que é, nós não podemos nos acostumar com o mundo. Nós não podemos ter prazer nas coisas do mundo. Nós não podemos ter o pecado, a iniquidade, a injustiça, a maldade, o engano, a inverdade e os pecados que o Senhor condena em sua palavra como algo que faz parte da nossa vida. Quando a gente vive de acordo com esse sistema, com as pessoas pecaminosas, com o mundo caído, com o sistema que foi corrompido pelo pecado, nós somos como se fôssemos amigos do mundo. E quando a gente é amigo do sistema, amigo do ambiente, amigo da situação pecaminosa, nós somos inimigos de Deus. Então não dá para ser amigo de Deus, ter um relacionamento com Deus e viver a vida nesse mundo de qualquer jeito, ignorando o que Deus tem para nós e abraçando as coisas do mundo sem pensar duas vezes. Não dá. Não dá. Então, com isso, o que a gente entende sobre o ambiente do discípulo no mundo? Em primeiro lugar, nós estamos no mundo, nós nascemos nesse mundo. E como criação, como lugar, nós sabemos que esse mundo é um presente de Deus. Há uma beleza monumental neste mundo, paisagens maravilhosas. Deus criou céus e terra, Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou não só este planeta, mas os demais planetas, Deus criou o universo, as estrelas. E tudo o que há foi feito por Deus e Ele fez isso para nós. É tanto que o ser humano, o homem, foi a última coisa a ser criada. Por quê? Porque primeiro Deus criou todo o ambiente onde Ele colocaria o homem. E Ele fez aquilo não foi para Ele mesmo, porque Deus não precisava de planetas, Deus não precisava de sol, lua, de terra, de mar, de céu. Deus não precisava de nada disso. Deus criou isso para o ser humano. Então, como lugar, nós devemos ser gratos a Deus por este mundo. Mas este mundo, depois que o pecado entrou nele, ele se tornou fadado à destruição. Este mundo está caminhando à destruição. E a gente, então, deve entender que, apesar de sermos gratos a Deus por este mundo criado por Ele, mas esse não é o lugar que Deus quer que a gente viva eternamente. Não quer. Deus criará um outro lugar, um mundo melhor, para a gente viver eternamente com Ele. Em segundo lugar, nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender que mundo é o sistema. Mundo é a mentalidade. Mundo é o conjunto de costumes, de práticas, de tudo isso que é pecaminoso e que nos afasta de Deus. Então, no mundo há mentira, no mundo há engano, no mundo há maldade, no mundo há falsidade, no mundo há fome, no mundo há morte, no mundo há guerra. Há tantas coisas. E às vezes não precisa nem ser essas coisas tão extraordinárias. Dentro de nós existe um mundo pecaminoso dentro de nós. Nós lutamos contra os desejos do mundo, que a Bíblia também chama de desejos da carne. O mundo tem relação mais com o que está fora e a carne tem relação ao que está dentro. Desejos da carne. A gente não pode se acostumar. Nós, como discípulos, não podemos jamais viver uma vida aos moldes, de acordo com o padrão do mundo. Porque nós
Não somos desse mundo. Nós estamos apenas de passagem para um mundo melhor. E nós também não podemos viver de acordo com as regras deste mundo, regras de um mundo pecador. Nós devemos viver de acordo com as regras e mandamentos do Senhor nosso Deus. O mundo é esse primeiro ambiente. E você, meu irmão, minha irmã, tem que se lembrar disso. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente só vive e esquece que a gente está vivendo num lugar hostil à nossa fé, num sistema que nos odeia. Jesus disse aos seus discípulos em João 17, esse mundo os odeia. Nunca se esqueça disso. E quem está no mundo? Todas as pessoas que não se renderam a Cristo Jesus faz parte desse sistema corrupto. Quem pertence a esse mundo corrupto? Às vezes, pessoas próximas de nós, amigos nossos, pessoas que fazem parte do nosso trabalho, pessoas da faculdade, pessoas até mesmo da própria família. Onde a gente vai, a gente vê que o que prolifera, o que realmente tem espaço não é um padrão de coisas que agrada a Deus, mas é comportamentos, pensamentos e ideias que desagradam a Deus. O mundo, meus irmãos, está em toda parte. O mundo às vezes está dentro e fora de casa. E eu preciso entender que quem não entregou sua vida e não foi transformado pelo Senhor faz parte deste mundo corrupto. É por isso que a gente jamais pode se esquecer disso. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho para aqueles que ainda não entregaram a vida. É por isso que a gente precisa entender que mesmo os nossos amigos e familiares fazem parte de um mundo corrupto, de um sistema que está condenado à destruição. E nós não podemos ser influenciados por coisas, ideias ou até mesmo pessoas que fazem parte desse mundo, por mais próximas de nós que essas pessoas sejam. Nós devemos ser guiados por Deus e não pelo mundo ao nosso redor. Então, espero que você tenha entendido. Você, como discípulo de Jesus, está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Você, como discípulo de Jesus, vive nesse mundo, realiza coisas nesse mundo, mas esse mundo não está em você. Esse mundo não lhe escraviza. Esse mundo não controla a sua vida. Você vive contra este mundo. Você vive contra esse sistema caído, esse sistema pecador. Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém? Então, esse é o primeiro ambiente em que o crente está inserido. Qual o segundo ambiente, então, que o crente está inserido? O segundo ambiente em que o crente está inserido é o ambiente da igreja. Eu falei para vocês que a igreja era o corpo de Cristo, as pessoas que confessam a Cristo como Senhor e Salvador reunidas. Ela não é necessariamente o lugar, não é o templo, a igreja são as pessoas. E de fato é assim. Mas só que quando a gente se converte, a gente começa a frequentar esses ambientes onde os nossos irmãos e irmãs estão envolvidos, estão ali para a gente se reunir. E eu falo do ambiente, não necessariamente do lugar, tá bom? Eu falo do ambiente. Então não importa se é na praia, não importa se é no monte, não importa se é na floresta, no bosque, não importa se é na rua, não importa se é em quatro paredes, como a gente está acostumado, mas o ambiente onde o povo de Deus está reunido é um ambiente onde o discípulo ele também deve saber lidar. O ambiente. E o ambiente da igreja é um ambiente onde nós estamos lá para sermos aperfeiçoados, desenvolvidos. Um dos motivos pelo qual Deus criou a igreja é para que a igreja fosse a nossa escola. Para que a gente aprendesse ou começasse a aprender já aqui na terra a como viveríamos lá no céu. E se você não encontra certas coisas no mundo, no ambiente do mundo, você deve lutar e deve buscar desenvolver e encontrar essas coisas no ambiente da igreja. Claro que no ambiente do povo de Deus, da igreja do Senhor, nós também vamos encontrar pecados, nós também vamos encontrar falhas, mas ali não é um sistema falho. Ali não é um mundo de iniquidade. Ali o pecado não é regra. Ali o pecado, porque a gente ainda é pecador, ali o pecado é exceção. Então, no ambiente da igreja, a gente deve encontrar amor. No ambiente da igreja, a gente deve encontrar perdão.
No ambiente da igreja, a gente deve encontrar misericórdia. No ambiente da igreja, a gente deve encontrar domínio próprio, a gente deve encontrar a evidência dos dons espirituais. No ambiente da igreja, a gente deve encontrar a palavra de Deus sendo pregada, sendo refletida, sendo cantada, sendo orada, sendo meditada. No ambiente da igreja, a gente aprende a lidar com pessoas, e cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem um gênio. E independente de ser crente ou não, o temperamento das pessoas muda e a gente tem que aprender a lidar. E é aí que a gente aprende a desenvolver amor, misericórdia, paciência. Porque com algumas pessoas é fácil a gente se relacionar, com outras é mais difícil. Mas nesse contraste, a gente vai aprendendo a ser discípulos melhores. Imagine Deus, que é perfeito, tendo que se relacionar comigo, com você, com milhões de pessoas diferentes. Deus tem que ter muita paciência. E às vezes a gente, no ambiente da igreja, a gente não tem tanta paciência. É por isso que nós, como discípulos, precisamos encarar o ambiente de igreja como uma escola para o meu desenvolvimento espiritual. Ali eu vou aprender a ter mais misericórdia, ali eu vou aprender a amar mais os meus irmãos, ali eu vou aprender a ouvir mais do que falar, ali eu vou aprender que as pessoas elas têm qualidades e elas têm defeitos, elas têm pontos positivos e negativos, elas têm dons, mas elas também têm pecados. Assim como eu. As pessoas também vão aprender que eu tenho um temperamento, que você tem um temperamento. E ali, a igreja é um ambiente que o Senhor determinou para que eu e você cresçamos e amadureçamos. É por isso que um crente saudável não pode deixar de frequentar o ambiente da igreja. Mais uma vez, eu não me refiro às quatro paredes que a gente chama de templo. Eu me refiro a um ambiente onde estão as pessoas, o povo de Deus, que a gente chama de igreja, eclesia. Nós não podemos deixar de nos reunir, nós não podemos deixar de valorizar o momento de orar junto, de cantar junto, de ouvir a palavra junto, de conversar, de trocar ali informações, de interagir, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mesmo sabendo que algumas vezes a gente vai se decepcionar. Mas também algumas pessoas vão se decepcionar conosco. A realidade é que a igreja é um lugar de crescimento, de aprimoramento, de aprendizado. E é um ambiente onde a gente deve desenvolver a nossa salvação cada vez mais. E a gente sendo desenvolvido ali no ambiente da igreja, a gente tem mais capacidade de chegar no ambiente do mundo e permanecer firme. Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Porque Deus já nos transformou. Mas em segundo lugar, porque a gente também está aprendendo numa escola. E as pessoas adoram falar a escola da vida, né? A vida, de fato, é uma escola. Mas às vezes essa escola pode ensinar muita coisa errada. E pode ensinar muita coisa que desagrada a Deus. Mas na igreja, uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, um povo santo reunido para adorar ao Senhor e fazer com que uns aos outros cresçam juntos, na igreja a gente também aprende, a gente também cresce, a gente também evolui. E essa evolução que a gente tem no ambiente da casa do Senhor, do povo de Deus, a gente, quando leva para o mundo exterior em que também vivemos, a gente evidencia isso, a gente mostra isso, a gente externaliza isso. Mas se eu negligencio o ambiente da igreja, eu vou ser presa fácil para o ambiente do mundo. Deus então nos deu a igreja, meus irmãos, como um escape. Ela é uma ferramenta, como eu falei para vocês na aula passada, mas ela é um ambiente onde nós somos aprimorados pelo Senhor. Então, eu vou ler aqui algumas passagens, para não ficar apenas nas minhas palavras. E eu quero ler aqui algumas passagens que deixam isso muito claro. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia aqui é o dia do Senhor, o dia
da volta de Deus, de Jesus, o dia que ele se manifestará visivelmente ao mundo. Nós temos aqui também outra passagem. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Veja que coisa maravilhosa. Paulo ele diz que a igreja do Senhor e Jesus Cristo, que é o Senhor, é comparado à cabeça e aos membros do corpo. E ele diz, assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, esses membros não exercem a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos conectados uns aos outros. Nós somos como um corpo onde cada pessoa corresponde a um membro e os membros estão ligados, conectados uns aos outros. Se você tira um membro do corpo, o corpo pode viver, mas ele vai viver sabendo que está faltando algo. Ele vai viver amputado, vai viver faltando pedaços. A mesma coisa é a igreja. Cada pessoa representa uma parte da igreja do Senhor, mas essas partes devem estar juntas para que esse corpo bem articulado funcione corretamente. E acima de tudo, essas partes que formam o corpo devem estar conectadas com a cabeça, que é Jesus. Então, um corpo sem cabeça não funciona. Um corpo sem membros está faltando pedaços e um corpo sem cabeça está morto. Então nós precisamos uns dos outros e todos juntos precisamos de Jesus. E a gente vai evoluindo aí nesse ambiente de igreja, ambiente de corpo. Nós temos aqui também 1 Coríntios 12, 27, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Isso aí reforça aquilo que nós lemos aqui em Romanos. Outra coisa, eu vou finalizar aqui trazendo o que está escrito em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tem muitas ideias interessantes aqui nessa passagem, mas o que eu quero deixar claro aqui é, em primeiro lugar, Paulo ele diz, olha, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Paulo diz aqui que o povo de Deus, a igreja do Senhor, formada por pessoas diferentes, que têm origens diferentes, que têm histórias diferentes. Antes nós podíamos ser estranhos uns aos outros, estrangeiros, forasteiros, mas após o momento que nós colocamos e depositamos a nossa confiança, que nós temos fé em Jesus, nós nos tornamos irmãos, nós nos tornamos não mais estrangeiros ou forasteiros, nós nos tornamos uma só família. Então, após isso, nós somos cidadãos do mesmo país. E que país é esse? A gente chama simbolicamente de Sião, da Canaã celestial, do novo mundo que Deus criará para que nós, como uma família só, um corpo só, possamos viver. Então, veja que coisa maravilhosa. E como a gente se comporta, então, nesse ambiente chamado igreja? A gente deve se comportar com respeito, acima de tudo. A gente deve se comportar com amor, misericórdia, tolerância uns para com os outros. A gente deve se comportar também entendendo que a gente falha muito com os outros. Às vezes a gente se foca muito no que os outros fazem e no que os outros falham conosco. Mas às vezes a gente esquece e demais
o que a gente falha com os outros, o que a gente faz com os outros, os nossos erros para com os nossos irmãos. Erros muitas vezes que ninguém menciona, as pessoas às vezes só guardam, mas que a gente comete. A igreja é o lugar de crescimento, de aprimoramento. A gente tem que ter respeito, a gente tem que ter simpatia, tolerância, a gente tem que aprender a desenvolver aos outros e a ser desenvolvido na igreja do Senhor. E o que a gente cresce e aprende no ambiente de igreja, a gente acaba podendo levar para o mundo, para a gente não ser influenciado tão facilmente pelo mundo. Amém? Então esse foi o segundo ambiente em que o discípulo está inserido. Então eu queria finalizar falando a respeito de outras duas coisas que são muito importantes. No ambiente do mundo, ou no ambiente da igreja, existe uma coisa que é essencial e que todo discípulo tem. Mas que apesar de todo discípulo ter isso, ele precisa desenvolver isso. Assim como as outras qualidades que o Senhor nos dá, assim como as outras capacidades que o Senhor nos dá. A gente precisa desenvolver. E a gente já viu que a gente vai desenvolver isso principalmente no ambiente de igreja. É claro que a gente também vai desenvolver isso pessoalmente, no particular, de maneira individual. Mas o ambiente de igreja é o melhor ambiente para estimular o desenvolvimento das características e qualidades que Deus quer para mim e para você. Mas o que é que a gente precisa desenvolver de maneira especial, tanto no mundo quanto na igreja? É aquilo que a Bíblia chama de santidade. O que é santidade? A palavra santidade significa literalmente separação. Então, separação de quê? E separação para quê? Separação, em primeiro lugar, do mundo, do sistema corrupto, do sistema pecaminoso, tá bom? Não é separação do mundo do lugar, porque se fosse assim, todo mundo que se converte a Jesus teria que sair desse planeta e ir para outro. Ou então morria e ia para o céu. Mas não, nós continuamos nesse mundo. Então, a santidade não é a separação do mundo físico. A santidade é a separação do mundo pecaminoso, do mundo que tem essa característica espiritual iníqua, esse sistema corrupto que a gente falou anteriormente. Então, aquela pessoa que se converte a Jesus, você que entregou sua vida a Jesus há pouco ou há muito tempo, precisa ser santo, precisa exercer santidade, precisa se esforçar para se separar do sistema que desagrada a Deus. E você precisa se esforçar para se separar para Deus. Então, uma coisa é eu me separar do mundo. Outra coisa é eu me separar para Deus. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que decide que vai ser celibatário. Essa pessoa, ela se separou de se relacionar com outras. Uma mulher, por exemplo, ela decide, não, eu quero dedicar minha vida inteiramente a alguma causa, a alguma realidade, a algum trabalho, alguma obra, e eu não quero perder meu tempo me relacionando com ninguém, eu vou ser celibatário. Essa pessoa se separou de ter qualquer tipo de relação. Ela se separou da relação íntima com outra pessoa. Mas ela não se separou para alguém. Pelo contrário, ela se separou de todas as pessoas em termos de ter uma relação com ela. Agora, uma pessoa que escolhe se casar. Essa pessoa que escolhe compartilhar a vida com outra, seja homem, seja mulher. Uma mulher que escolhe um homem que escolhe uma mulher. Eles estão se separando de todas as outras pessoas, as outras mulheres ou os outros homens, depende de quem seja, mas ao mesmo tempo estão se separando para alguém específico. Então, o homem se separou das outras mulheres, mas ele se separou para viver com uma só. A mulher se separou dos outros homens, mas ela se separou para viver com um homem só. Então você pode se separar de e se separar para. Então a santidade, ela é uma separação do mundo, da iniquidade, do pecado, da corrupção, mas ela é também uma separação para Deus. Então eu não me separo do mundo e fico por isso mesmo. Eu me separo do mundo para viver para Deus. Então é um caminho em que eu me afasto de algo, mas eu me aproximo de outro. Entendeu? Então a santidade é algo que todo cristão deve buscar. Não importa se você tem 1, 2, 3, 4, 5 ou 20 anos de caminhada cristã.
A gente nunca pode baixar a guarda. A gente nunca pode relaxar. A gente nunca pode achar que hoje eu tô bem, essa semana eu tô bem, esse mês eu tô bem, esse ano eu tô bem, eu estou vivendo uma vida santa, plenamente santa. Eu não tenho nada em minha vida que tenha que ser mudado, que tenha que ser aprimorado, que tenha que ser questionado. Não, eu estou bem com Deus. Isso não existe. Nós podemos até estar bem com Deus, mas é pela graça e pela misericórdia dele. E não porque não existe algo de errado em nós. Aprenda uma coisa, sempre vai existir algo de errado em nós. Em maior ou em menor grau, sempre vai existir algo de errado em nós. É por isso que a gente tem que sempre se santificar, se afastar do sistema corrupto, das escolhas erradas, dos pensamentos errados, da vida errada e se aproximar de Deus, que é justo, que é amoroso, que é perdoador, que é transformador, que tem poder para nos restaurar e nos perdoar. Então eu queria ler aqui com vocês algumas passagens que falam de santidade. Vejam só, 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 a 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 15 ao 16. Diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Olha que coisa. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Queria ler também 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Olha o que diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, a santidade é algo que deve ser aperfeiçoada, evoluída, aprimorada, exercitada constantemente na vida da gente. E por último, Efésios capítulo 5, versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, e nem de qualquer espécie de impureza e nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, esses versos que nós lemos aqui nos dão uma ideia bem interessante do que a Bíblia fala sobre a relação do cristão com a santidade. O primeiro verso aqui de 1 Pedro 1, do 15 ao 16, traz a ideia de que aquele que nos chamou, ou seja, Deus, ele é santo, então a gente deve buscar ser santo assim como ele é. Ou seja, Deus não tem relação com o pecado. Deus odeia o pecado. Deus é justo, correto, amor. Deus é perfeito. Nós não vamos conseguir ser perfeitos nessa vida, mas a gente deve buscar essa perfeição. A gente deve buscar ser como Deus é. A gente deve buscar odiar o pecado como Deus odeia e amar a justiça como Deus ama. Aqui em Hebreus, o texto é claro: esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não dá pra gente acreditar que pode ter um relacionamento com Deus se a gente não se separar do mundo pecaminoso, do mundo corrupto, das coisas e pessoas que nos afastam de Deus e sem nos aproximar do Senhor. Não dá. A gente precisa ser santo. Então, o verso de 2 Coríntios fala sobre aperfeiçoamento. E o verso aqui de Efésios 5:3 fala que nós devemos nos afastar, até mesmo de mencionar coisas pecaminosas. E principalmente de pensar ou de fazer coisas imorais, alimentar a cobiça na vida da gente. Porque quem é santo não vive na prática
do pecado, não vive na prática da imoralidade, não vive da prática da impureza. Então vejam, a santidade é algo que a gente deve exibir no ambiente do mundo e no ambiente da igreja. Eu devo ser santo quando eu estou com os meus irmãos, quando eu estou cultuando ao Senhor, quando eu estou louvando, quando eu estou orando, quando eu estou ouvindo a palavra. Eu devo ter a mente focada nas coisas do alto e devo aplicar isso em minha vida. E eu devo ser santo no mundo, eu devo ser santo no lugar em que eu vivo, na minha família, no ambiente do trabalho, no ambiente do colégio, no ambiente dos amigos. E se eu percebo que tem pessoas ao meu redor que estão me levando a viver ou a praticar coisas que não são santas, eu devo me afastar dessas pessoas. Eu não preciso deixar de falar, eu não preciso deixar de respeitar, eu não preciso deixar de ser educado, mas eu tenho que deixar de conviver. Conviver da forma como eu convivia antes. Eu preciso me afastar de tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu preciso. Então, a santidade significa viver de acordo com a vontade de Deus, com os mandamentos do Senhor, como Ele revelou em Sua palavra. E aqui, meus irmãos, eu fecho a aula de hoje dizendo o seguinte: isso não é uma coisa fácil. Não é fácil buscar a santidade. Não é fácil viver de maneira santa, porque nós ainda somos influenciados pelo pecado. Ainda há pecado em nós. Ainda há imoralidade em nós. Ainda há corrupção em nós. E nós começamos o tratamento da santidade no momento em que nós entregamos a vida a Deus, a Cristo Jesus, no momento em que confessamos os nossos pecados e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Mas é um tratamento, é um processo. Então, em certo sentido, nós já somos santos, porque Deus nos santificou e Deus nos reconhece como santos. Mas, em outro sentido, nós ainda estamos nos tornando santos. Nós ainda estamos sendo aperfeiçoados, melhorados, aprimorados. E isso mostra que nós temos limites. Essa é a última coisa que eu queria ver com vocês essa noite. Os limites do discípulo. Nós temos limitações. E nós precisamos entender quais são essas limitações. Nós temos limitações no mundo em que nós vivemos, nesse ambiente, seja o mundo local, localidade ou o mundo sistema corrupto. Nós temos limitações na igreja, nós temos limitações até mesmo na prática da santidade. Nós temos limitações, nós precisamos reconhecer isso. Porque por não reconhecer isso, as pessoas muitas vezes se frustram. Aí algumas delas acabam se afastando de Deus, se afastando dos caminhos do Senhor. E outras, por outro lado, acabam se achando santas demais, justas demais, corretas demais e acabam se percebendo melhores do que outras. E a gente sabe que não é assim. Quais são então essas limitações? O discípulo ele tem limitações de obediência e força do alto. Quais são essas limitações? O discípulo ele é chamado para obedecer. Você e eu fomos chamados para obedecer a Jesus. E quando a gente se converte, a gente recebe a capacidade de Deus de obedecer a Ele. Mas há uma luta constante dentro de nós, do Espírito Santo que habita em nós e da carne pecaminosa na qual nós habitamos. E essa tensão entre espírito e carne, entre luz e trevas dentro de nós, vai fazer com que a gente consiga obedecer a Deus em muitos momentos, mas em alguns momentos a gente não vai conseguir. Em alguns momentos a gente vai ter muita força para vencer as tentações, capacidade, mas em outros momentos a gente não vai ter. Então, no momento que você tiver muita força e conseguir vencer, força do alto, graça de Deus e passar por cima das coisas pecaminosas, dê graças a Deus. Não ache que você é um super-herói ou uma super-heroína. E no momento que você estiver fraco, no momento que você não tiver força, no momento que você não conseguir obedecer ou não conseguir vencer as tentações, clame pela misericórdia de Deus. Lembre-se que você é um pecador e que Deus já sabia que isso iria acontecer. Isso não é motivo para você se desesperar, não é motivo para você se afastar dele, porque você, como discípulo, está no caminho certo, mas você tem limitações. Você é capaz de obedecer, mas algumas vezes você também não vai conseguir.
E algumas vezes você vai receber muita força do alto, outras vezes você não vai se sentir forte. Essa é a primeira limitação. A segunda limitação, a segunda realidade a respeito dos limites do discípulo é a fraqueza e a frustração. Como eu falei, muitas vezes a gente vai se frustrar. A gente vai tentar ser uma coisa e não vai conseguir. A gente vai tentar glorificar a Deus e ser o cristão santo como Deus é e não vai conseguir. A gente vai tentar ser uma pessoa mais paciente, a gente vai tentar ser uma pessoa que perdoa, a gente vai tentar ser uma pessoa que não cobiça, que não tem pensamentos impuros, a gente vai tentar ser uma pessoa que segura a língua, que não fala besteira, mas às vezes a gente não vai conseguir. E às vezes a gente não vai conseguir por um certo tempo, e isso vai gerar frustração em nosso coração, porque a gente vai ficar muito fraco. E algumas pessoas acabam então, quando sentem essas coisas, acabam pensando que não são filhos de Deus. Eu não sou filho de Deus, eu não sou filha de Deus, eu não nasci para isso, eu não consigo ser um crente fiel, eu não consigo merecer Deus. E esse é o engano de Satanás. Ninguém merece Deus, todos nós somos indignos de Deus. Mas a gente não foi chamado, a gente não foi escolhido porque merecemos a Deus. Nós somos escolhidos, nós fomos chamados, nós fomos habitados pelo Espírito, porque Deus é um Deus amoroso e teve misericórdia de nós. Então ele sabia que um dia a gente teria fraqueza e que a gente se frustraria. Mas quando isso acontecer, esse é o terceiro aspecto das nossas limitações que a gente tem que saber lidar. Todos nós podemos pedir o perdão e podemos ser restaurados por Deus. Não há buraco fundo em que do qual nós não possamos sair. Não há lama escura, não há lama, não há trevas onde a gente entre, ou lama onde a gente se afunde, que Deus não possa nos retirar, que Deus não possa nos limpar, que Deus não possa nos restaurar. Nós sempre podemos voltar para Deus e encontrar o seu perdão. Então entenda que você é um discípulo e como discípulo você tem responsabilidades e deveres. Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ame ao seu semelhante. Viva uma vida santa. Mas entenda também que você vai ter limitações. Em alguns momentos você vai conseguir. E eu diria que vai ser na maior parte deles. Mas em outros momentos você não vai conseguir. Mas isso não é o fim do mundo. Deus nos deu o escape, e o escape é Ele mesmo. Confie no Senhor mais do que você confia nas suas capacidades. Confie na misericórdia, no amor e no poder de Deus mais do que você confia em sua própria perseverança. Confie no Senhor. Amém? A gente chega ao fim da aula de hoje. Hoje nós vimos o ambiente do discípulo, o mundo, a igreja. A gente falou um pouco também sobre a santidade que o discípulo deve exibir, seja no mundo, seja na igreja. A gente viu também um pouco as limitações que o discípulo encontra. E eu espero que isso ajude a você a entender e a ser um discípulo melhor. E quando você não se sentir um discípulo bom, um discípulo aceitável, lembre que Deus tem misericórdia e a gente sempre pode encontrar o perdão e a restauração dele. Amém? Então que o Senhor nos abençoe. A gente se vê na próxima aula, onde nós falaremos, a gente vai entrar numa série de conteúdos sobre o que o discípulo deve saber. Então a gente vai falar um pouco sobre doutrinas bíblicas, tá bom? Vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre o homem e o pecado, Jesus Cristo e a salvação, o fim dos tempos, a volta de Cristo. As próximas aulas serão só sobre essas doutrinas que o discípulo deve saber. Então, com certeza, a gente vai ter muita coisa aí que você vai poder aprender e crescer. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar no grupo, fala comigo no grupo, tá certo? Quem é aluno aqui do curso de membresia pode colocar uma mensagem, falar alguma coisa no grupo lá do WhatsApp e a gente responde por lá. Mas se você quiser também deixar algum comentário ou fazer alguma pergunta aqui, comenta aí, deixa teu comentário aqui e assim que possível a gente responde a você. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima noite debaixo da graça e da proteção do Senhor. Amém.